Bom dia a todos. Meu nome é Rogério, sou aluno do terceiro Mecatrônica. Eu vou apresentar minha pesquisa, A República de Weimar, da Ascensão ao Colapso da Democracia em 1930. Meu orientador é o Ainer Guimarães. Então, introdução. A República de Weimar foi a primeira experiência democrática da Alemanha. Ela foi feita no pós-Primeira Guerra Mundial e teve como seu principal problema, assim, que os alemães tinham um grande ressentimento da Primeira Guerra Mundial, eles tinham perdido, e a República ela começou de uma forma ressentida, por causa que eles viam o Império Alemão como sendo algo grande, algo poderoso, e com essa derrota que foi assinada pelo primeiro governo da democracia, eles viram como algo pequeno, algo a ser menosprezado. É o período que antecede a ascensão nazista. Nesse período, o nazismo foi se desenvolvendo e foi se formando. E o objetivo da pesquisa é compreender as causas do colapso democrático. Mas isso eu vou falar no próximo slide. Investigar as causas que levaram ao colapso da República, como, por exemplo, o medo do comunismo, que naquela época estava extremo, por causa que tinha acabado de acontecer a Revolução Comunista. Também a humilhação nacional, que eles consideravam pelo Tratado de Versalhes. Também compreender como as crises políticas e econômicas auxiliaram nisso, por causa que, em 1923, eles tiveram a primeira hiperinflação mundial na Alemanha. E nessa primeira hiperinflação, ela foi causada por dezenas de fatores, como, por exemplo, além das dívidas do Tratado de Versalhes, os alemães, durante a guerra, eles gastaram muito com a guerra, por causa que a guerra é caro de se manter. E eles estavam com o pensamento de, não, a gente vai gastar o máximo possível com a guerra, vamos ganhar, alguns países vão ter os territórios anexados, e os países que sobrar a gente vai cobrar taxas altas, e a gente vai reconstruir nosso país, industrializar mais, e esse pensamento, no final, acarretou em uma série de dívidas. Os principais autores utilizados na pesquisa foram, o primeiro, o Richard J. Evans. O livro dele utilizado foi A Chegada do Terceiro Reich. Do Terceiro Reich. Ela trata principalmente da forma como a Alemanha estava nesse pós-Primeira Guerra Mundial, do contexto histórico alemão, ensinando como que se deu as crises, como que o governo foi instaurado na Alemanha e um pouco de como foi tratado o Tratado de Versalhes. Ele trata o contexto geral, inclusive sobre a ascensão nazista, mas focando mais na Alemanha em si. E para tratar mais da ascensão nazista, a gente pegou o livro do Jan Kershaw, que o livro dele é Hitler, é uma biografia sobre o ditador nazista. E nesse livro ele trata principalmente sobre Hitler e como ele usava métodos psicológicos para... Como ele usava métodos psicológicos para influenciar a população alemã, que já estava ressentida, já estava amargurada, tinha passado por duas crises econômicas. Como que ele levava eles a acreditar no seu ideal, colocando a culpa nos bodes expiatórios como judeus, fomentando medo sobre o comunismo e o ego alemão, que estava ferido na época. E o próximo é o Leandro Konder, com seu livro Introdução ao Fascismo. Ele serve mais para enriquecer a pesquisa. Nós pegamos ele por causa que ele preenche lacunas que os outros livros não preenchem, focando principalmente no nazismo ou no fascismo e como se deu, não o que foi. Os principais fatores da crise. A humilhação nacional após o Tratado de Versalhes, a qual, como eu já disse, feriu o ego dos alemães. Ela veio a trazer um ressentimento grande, veio a ferir o que a população alemã acreditava. Na época tinha muitos ultraconservadores que eles começaram a apoiar o Partido Nazista justamente por acreditar que ele poderia trazer de volta o que eles acreditavam. Eles, inclusive, perderam poder com a democracia chegando, causa que, com o Império, eles conseguiam ter um certo controle sobre o Kaiser. E as vontades deles eram atendidas pelo Kaiser, para se manter poderoso. A crise econômica e a hiperinflação, como eu já disse, teve a crise de 1923, com a primeira hiperinflação mundial, no qual
a população teve perdas enormes. Soldados que voltaram da guerra, por exemplo, aleijados, perderam um braço, uma perna. Esses soldados eles não conseguiam trabalhar e o governo não tinha como pagar. Então foi criando uma desconfiança bem grande no meio da população em relação ao governo que estava vigente naquela época. A polarização. Ah, e também a crise de 1929, que com o crash da Bolsa de Valores, se deu uma tendência de tirar o dinheiro estrangeiro que estava na Alemanha. Após a restabilização, mais ou menos, de 1923, a Alemanha, com o crash da Bolsa, ela acabou tendo todo o dinheiro de fora, externo, que tinha nela, investido, retirado. E isso acarretou em desemprego, caos social, e levou a população a ter ainda mais desconfiança do governo e ver a Alemanha ainda mais como quebrada com um governo democrático. Outro ponto importante foi a polarização política e a fragmentação partidária. Nessa época eles estavam muito divididos por causa que a população que apoiava o comunismo, por exemplo, via uma hora certa para fazer uma revolução. O país estava fraco, as pessoas estavam insatisfeitas com o governo, e a população mais ultranacionalista via como um momento para tentar retomar a Alemanha como ela era antes, o Império. Inclusive, isso aí tem outras coisas envolvidas, como, por exemplo, os militares. Eles foram mantidos, os militares que eram militares no tempo do Império. Também o sistema judiciário, isso foi influenciando bastante. O medo do comunismo também é um ponto importante, por causa que as elites tinham muito medo que se desenvolvesse uma revolução comunista nesse momento, e então eles apoiaram Hitler acreditando que eles poderiam controlá-lo para voltar aos seus interesses. A manipulação ideológica e a propaganda nazista também tem um ponto muito importante. No caso, eles foram mais para o lado usar bodes expiatórios dos judeus para tirar a culpa da derrota na guerra da Alemanha e passar para outros braços, para que o ego ferido dos alemães fosse fomentado. E também o medo do comunismo, que foi um dos principais fatores assim utilizados por Hitler, que o comunismo era abominado. A revolução na Rússia foi vista como algo horrível. Então isso aí foi tudo acarretando na ascensão nazista e na queda da República. A ascensão nazista, como eu disse, a crise de 1929 agravou o desemprego e o caos social e trouxe um grande medo assim na população de o governo não estar conseguindo fazer nada. O governo se reestabilizava um pouquinho, já voltava outra crise. E isso daí foi gerando uma desconfiança da população em relação ao governo. Em relação ao governo da época. As elites apoiaram Hitler, como eu também já disse, por causa que eles acreditavam poder controlá-lo e poder, a partir daí, colocar de novo os seus interesses como prioridade na Alemanha. Assim, trazendo de volta o poder que eles tinham com o Kaiser. E o incêndio do Reichstag e as leis de plenos poderes consolidaram o poder de vez dos nazistas. Com o incêndio do Reichstag, o Hitler usou a lei de leis de plenos poderes, e a partir dessa lei ele não tinha nenhum opositor político para deter ele. Então o autoritarismo se instalou na Alemanha a partir desse ponto, em 1933. Conclusões. A crise de Weimar mostra como que as democracias ficam frágeis em meio a crises econômicas e crises sociais, trazendo, por exemplo, ensinos sobre como a gente deve lidar com relação ao governo e à população. O nazismo explorou ressentimentos e medos sociais para se legitimar, por meio, por exemplo, medo do comunismo, judeus como bodes expiatórios, o medo da Alemanha ficar pequena. Então, foi tudo isso se unindo para ruir no final a democracia por dentro. É isso. Obrigado a todos por assistirem. Obrigado ao meu orientador Ender. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Oi. É por causa que foi instaurada na cidade de Weimar. O que? O nazismo foi instaurado na cidade de Não, Weimar? a república que estava vigente na época foi feita na cidade de Weimar. Ah, entendi. Muito obrigada. Pergunta?
Alguém? Eu tenho uma, não sei se você vai fazer, aí o professor de história. Não, porque a gente sempre ouve falar. Assim, primeiro tem um negócio interessante que chega a ser assustador, pelo menos da maneira, não sei se foi proposital que ele construiu, que muitas das coisas que vocês estão atribuindo, que os autores atribuem ao surgimento do nazismo e à queda da democracia, a gente vê hoje. Né? Uma crise perto da de 29 seria o que exploraria a gente. Mas o que eu ouço muito, sempre só falar, foi o fim do Terceiro Reich, foi o fim do Terceiro Reich. Eu gostaria de entender, se você soubesse, não, dos professores, e o primeiro e o segundo Reich? O primeiro Reich, se eu não me engano, foi o Reich de 1000 anos. Foi um império, basicamente o Império Alemão, Império Sacro Romano, se eu não me engano, foi esse aí o nome. Ele foi um império que durou seus 1000 anos e foi terminado por um francês, que agora eu esqueci o nome, Carlos Magno. O segundo Reich foi instaurado pelo chanceler Otto von Bismarck em 1970. 1870, é verdade. E o terceiro Reich foi esse que se deu com Hitler. Que é chamado de Reich, mas não foi muito bem um Reich. Mas... Então, o que é um Reich? Seria uma retomada do Império. Primeiro Império, segundo Império e seria o terceiro Império. Ah, tá. Entendi. Pessoal, ninguém tem mais nenhuma dúvida? Cara, é assim, muito teu domínio, assim, muito, muito bom. Assim, dá para ver claramente que você estudou muito. Tem algumas questões que eu tenho certeza que o Ainder vai trabalhar com você sobre a apresentação, melhor assim do lance dos slides, mas cara, a parte conceitual tua, acho que ninguém aqui vai negar, ela é muito, muito sólida. Dá para perceber. Você até às vezes você fala muito, que parece, dá a impressão que você tem mais coisa ainda para falar e você está sendo limitado pelo tempo. Tá bom? Parabéns pela apresentação. Salva de palmas para o. Parabéns, né, viu, Rogério? Deixa eu só parar.